Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui então hoje no nosso 5º episódio. Hoje a gente vai falar sobre limites. Limites. Vamos desenrolar isso, bebê? Vamos desenrolar. Eu sou a Tércia Barreira, psicóloga. E eu sou a Gisele Maia, psicanalista. Então, como que a gente começa hoje, Gi? Então, hoje a gente vai trazer a história do Lucas, né? E é uma história fictícia, para a gente poder refletir aqui. Espero que todos gostem. Vamos lá. Desde muito pequeno, Lucas ouviu dos pais que ele era especial. Afinal de contas, ele foi muito esperado após anos de tentativa para engravidar dos pais. Se ele não quisesse comer, ele não comia. Se quebrasse algo, ninguém o repreendia. Os pais sempre minimizavam os gritos de Lucas, dizendo que ele era assim mesmo e que ele tinha uma personalidade forte. Na escola, quando brigava com um colega ou não respeitava as normas, os pais o defendiam. O problema nunca estava no filho, e sim no sistema. E assim, ele foi crescendo, entendendo que o mundo girava ao redor dele. Aos 7 anos, ele mandava nos pais, que mudaram toda a rotina do casal em favor do filho. Aos 13, ele não aceitava não como resposta. Para ele, tudo era uma afronta se não estivesse sob o seu controle. Quando Lucas chegou à adolescência, ele começou a perceber que o mundo fora de casa não era como ele imaginava. Os colegas se afastaram, os professores não eram mais pacientes com ele e tudo isso o foi frustrando. Até os pais não sabiam mais lidar com ele. Lucas se tornou um jovem cheio de raiva, solitário, frustrado. Mas com muito esforço os pais foram percebendo essa inabilidade com Lucas e o encaminharam para acompanhamento psiquiátrico e psicológico. Após longos meses, Lucas começou a responder o tratamento de maneira positiva. Os pais tiveram que mudar também, e ele foi aprendendo que o amor e limites andam juntos, e a importância de respeitar os outros e ter a responsabilidade consigo mesmo. É uma história Sobre a falta de limites. É uma história sobre a falta de limites, e é uma história que denota uma falha parental, né? Nesse caso, né, dessa história em específico, até fiz umas anotações conforme você foi lendo, Gi, porque uma coisa que me chama a atenção, né, acho que tem uma construção social também, que eu acho que é um recorte, né, de uma história de um menino que ele foi explodindo, né, então ele foi colocando para fora esse sofrimento dele. E isso é importante a gente ver nessa ótica, para a gente também tentar não olhar e só culpabilizar o Lucas. Então, claro, a gente tem a responsabilidade de, principalmente nessa história dos pais, né? Mas as consequências, todo mundo ali foi sofrendo. Todo mundo foi sofrendo. Porque o Lucas foi externalizando esse sofrimento, né? Então, às vezes, falando, gritando, chorando. Sim. Então, isso que gera muito incômodo, né? Nesse momento, aí eles deram um limite para isso. Na hora que explodiu. Explodiu. Né? Então, eu comecei falando dessa falha parental, que assim, né? Claro, não também culpabilizando os pais, né? Mas a gente trazendo essa responsabilidade aqui na história, porque é importante, só para a gente entender que o superego, ele vai se formando na criança por conta dessa interiorização dos pais, né? Das regras dos pais. Então, o Lacan, ele fala, por exemplo, da função em nome do pai. Que é aquilo que interioriza na criança uma lei simbólica. Então, que não necessariamente o pai, a figura masculina, né? Mas quem faz essa função paterna. Então, é importante que a criança tenha essa interiorização dessas normas e tal, até para ela construir esse entendimento de limite. Então, tem uma responsabilidade que é dos pais, né? Ou de quem cria, né? De quem está ali fazendo essa função.
É porque a negligência, né? Aqui me parece uma situação de uma negligência nessa superproteção, mas Sim. que ela negligencia este limite entre a criança e o outro, né? A criança e o mundo. Então, o que eu fico pensando até tem fiquei pensando sobre a questão do homeschooling, né? Que nos Estados Unidos isso é permitido, no Brasil não é, né? Mas a importância da escola nesse lugar que vai sair dessa casa, que muitas vezes flexibiliza demais, né, o comportamento da criança, e quando ela encontra na escola outros limites, né, por conta de uma advertência que ela recebe, de uma suspensão que ela recebe, ela passa a lidar com algum limite, pelo menos. Né? Então, fico sempre pensando nisso. Mas como você traz aí na história, né, Gi? Se os pais, na hora que vem esse limite externo, ainda assim eles negam, aí complica, né? Mudando a criança de escola, ou brigando com a escola, porque não podia ter falado não para o filho, né? Eles estão corroborando com essa manutenção dessa situação, né? Mas esse limite, ele vem antes, né? Até muito antes, né? Quando a criança é muito pequena, né? Bebê, nessa relação mãe-bebê, né? Então, se os pais não forem claros nesse estabelecer limites, fica muito confuso para a criança. E aí, de um lado, ela pode, nesse ambiente muito hostil, muito rígido, de regras muito rígidas, ela interiorizar assim e ela também ficar muito rígida e ela desenvolver uma ansiedade crônica. E, por outro lado, ela se perder também, porque se você não tem limites claros, você tem muita liberdade, e essa liberdade não é algo saudável para a criança, né? Ela precisa aprender o não, ela precisa encontrar um caminho que a frustre de uma maneira mais tranquila, afetuosa, né? Mas que vai frustrar. E isso que é esse ambiente que o Winnicott fala também, né? A gente já falou no episódio anterior, que é justamente isso, né? A mãe vai frustrando aos poucos para que a criança saia depois e consiga dar conta dessa frustração, né? Que ela consiga lidar com a realidade. Imagina uma criança que não consegue receber um não fora de casa, de achar que nem o Lucas, que tá tudo aqui, ó, que o mundo gira ao seu redor, em torno dele. Então, quando ele encontrar, porque ele vai encontrar os nãos, o não pode, não é pra você, na amizade que a gente falou, né? Não, eu não quero ser seu amigo. Como ele elabora isso? Né? Vai sofrer, né? Vai sofrer muito. E aí eu fico pensando que a gente pode tanto atender o Lucas, quanto atender a mãe ou o pai do Lucas. Vamos pensar? Vamos verdade. dar um caroço nesse angu aqui, bebê. Né? Vamos colocar um caroço. Como chega essa mãe, né? Assim, ou seja, quem é essa pessoa que tem essa dificuldade de estabelecer, né, limites em relação para o filho dela, né? O que passa aí nessa... Por que ela tem essa dificuldade? Aí vamos pensar em hipóteses aqui. Vamos pensar em hipóteses. Pode ser uma pessoa que tem medo de perder o amor, né? O Lucas aqui, ele foi muito esperado, né? E de repente, se eu disser não, eu vou deixar ele triste, e aí corre o risco dele se voltar contra mim, dele não me dar o amor que eu sempre esperei ter do meu filho, né? Era um filho idealizado. E aí ele me dá, eu coloco o limite, e se ele não souber lidar com esse limite, eu perco o amor que eu quero ter dele, né? Então, medo de perder o amor é um dos motivos de não se estabelecer limite, né? Eu tô provocando isso porque também a gente tá pensando aqui nessa ótica do sofrimento do Lucas, com essa falta de limites, né? Desde que ele foi criado, mas também nessa ótica que a gente também recebe, né, como queixa de muitas vezes mulheres
que também tem dificuldade em falar não, porque essa mãe tem dificuldade em falar não para o filho, né? Por medo de perder o amor, eu deixo de falar não. E aí o que eu faço comigo mesma? E aí, no caso, com o filho, se tem filho. Mas né, essa relação que eu tenho com o mundo, quando eu também não dou limites para o outro e para o mundo. Essa simbiose nas relações. Né? E me parece que eu vou sustentando essa vida, essa relação nas minhas costas. Então, eu vou fechando os olhos para comportamentos, né? Eu vou aceitando coisas que me causam sofrimento, mas que muitas vezes eu nem quero olhar para isso. Então, muitas vezes, as pessoas elas chegam negando né, relações abusivas que elas foram se colocando porque ela não dá conta de ver. Né? Quando começa a aparecer isso no processo terapêutico, aquilo é muito pesado. Né? E aí, geralmente, tem um insight ali da pessoa sofrer muito porque percebe que não sabe falar não para o outro por medo de perder esse amor. De perder esse amor. É muito comum isso na clínica, né? Os adultos, porque a gente está falando da história do Lucas na infância, mas porque esse limite, aliás, essa falta de limite, ela é construída em algum momento e geralmente está na infância. Só que a gente chega na fase adulta e isso permeia por toda a nossa vida, né? Inclusive na fase adulta. Mas a gente chega e na clínica a gente recebe a pessoa que tem dificuldade de lidar com regra, de aceitar um não, de se frustrar, não aceita, de estabelecer relacionamentos estruturados, verdadeiros. E aí eu tô lembrando de um outro episódio que a gente gravou sobre essa questão do relacionamento que eu entro tem a ver com a minha história de vida, né? Sim. Então, da autonomia, que a gente da autonomia, da mulher, do relacionamento saudável, né? Porque inconscientemente, né? O que as memórias que a gente tem no inconsciente, o que foi reprimido, recalcado, enfim, você de alguma maneira exterioriza isso nas suas relações também, que foi o que a gente também falou sobre amizade, né? Sim. Isso vai aparecer, né? Vai aparecer. E aí eu vou buscando um relacionamento que tem a ver com a minha história, né? E me coloco em situações ali em que eu não consigo dar limites para o outro porque eu não conseguia lá na infância, não me era permitido, por exemplo. Ou porque eu não tinha limites também, né? Ou porque eu não tinha limites. Eu conheço uma história que a pessoa teve uma mulher que era isso, não tinha limites na infância. Quem fez a função paterna na época foi um irmão, e esse irmão muito próximo, ele sim tentava estabelecer um limite ali, não, você não vai faltar da escola, não, você não fala assim, não assim que eram importantes para a fase que ela estava. Mas a mãe distorcia tudo isso. A mãe, não, você pode faltar. A mãe deixava dormir até mais tarde. A mãe deixava comer o que queria. A mãe batia. Então, muitas rupturas nessa relação. A mãe batia. Que confuso, né? Muito confuso. Porque ao mesmo tempo que é permissiva, também vem uma punição. Isso. Né? E aí a pessoa foi crescendo sem essa referência de limites, sem interiorizar essas normas dos pais. E aí, além de sofrer muito, acabou que levando isso para os relacionamentos também amorosos, que é isso, não aceita ouvir um não do namorado. Aliás, para estabelecer o relacionamento já é difícil, porque como a pessoa é muito diferente, se vem uma negativa ou vem um jeito de falar diferente, a pessoa já não aceita. Ela não consegue lidar com a realidade do outro, que o outro é diferente dela. Enfim, então essa pessoa sofreu muito e agora está tendo que olhar para tudo isso. A minha mãe fazia assim. Então, responde muito, né, esse relacionamento da infância com os pais lá, alguém que fez essa função, que tentou fazer a função, às vezes dá certo, às vezes não. E aí, em algum momento da vida adulta vai ser tolhida e aí vai entrar em choque, vai frustrar, né, de uma maneira bem negativa, né? É mesmo.
Então, os limites, eles ajudam a construir, né, a sua capacidade de lidar com o seu desejo, com o desejo do outro, né, e com a realidade, que não é a sua. A realidade do Lucas aqui, ele estava numa onipotência gigantesca, né, com os pais. Não, eu mando, eu quero que vocês façam do meu jeito. E quando ele despencou desse lugar de onipotência, foi muito ruim, né? E aí, assim, né? Aqui a gente está, na verdade, fazendo um recorte sobre o limite na vida a falta do limite na vida do Lucas e as consequências várias que decorrem disso, né, Gi? E aí, claro, a gente sempre vai tentar aprofundar quando a gente tem, né, se depara com isso, tentando entender também essa situação dessa mãe, desse pai, dessa relação entre os pais, né? Então, acho que isso é importante para a gente, quando a gente faz esse processo um pouco de uma autoanálise, né? De se identificar em alguma medida com o Lucas ou com a mãe do Lucas, né? Nessa questão do limite, a gente tentar olhar para a nossa história, ver o que pode estar, né, que pode ter causado lá e as consequências que eu estou tendo hoje na minha vida. Né? Então, essa coisa da gente olhar para a infância é muito importante, né, gente? Mas o que eu faço com isso hoje na minha vida? Então, o Lucas precisou ir, né, para um processo aí terapêutico, psicológico e psiquiátrico, porque aquilo escalou. Né, escalou muito. Então, eventualmente, a pessoa vai precisar até tomar alguma medicação para dar conta de ouvir um não, né? De se frustrar. De lidar com a frustração, né? Acho que esse tema da frustração também é um tema muito... tema interessante. Vou anotar aqui pra gente. Mas por quê? Porque a frustração e o não tem tudo a ver, né? E o limite. Exatamente. Esse também é um convite, não deixa de ser um convite para que a gente conheça a nossa história. Porque, na realidade, assim, a gente não tem muito... eu ouvia falar, a gente não sabe. E na clínica, por exemplo, aparece, às vezes eu pergunto, como que foi o seu desfraude, seu desmame? Como é que era a sua relação com os seus pais quando você era pequena? Não é que isso que a gente vai ficar lá na infância, a gente vai ficar nesse lugar com a pessoa, né, fazendo análise ali, mas responde muito de como a pessoa funciona hoje, né? Se teve alguma fixação nessa fase psicossexual, isso é importante saber. Porque, por exemplo, uma fixação na fase anal, ela responde muito sobre controle, sobre poder. Então, é importante a gente ter esse entendimento, esse conhecimento. Então, é um convite também para a gente entender como é que foi a minha infância, né? Por que hoje eu tenho essas dificuldades de aceitar o não do outro? O que aconteceu lá atrás com o meu pai, com a minha mãe, ou com a minha avó, quem me criou, enfim, que hoje isso gera em mim tamanho sofrimento, né? E não só o não, mas quando as coisas saem do meu controle... e eu desorganizo tanto, eu desestabilizo tanto. O que significa isso? Então, não tem um caminho. Aliás, o caminho mais fácil é conhecer a sua história, né? E claro, com um profissional, né, para fazer isso. Mas é importantíssimo você ir ouvindo a família, né? Mas não sei vocês, mas eu escuto muito, assim, em conversas. Com amigas, colegas, enfim, num lugar que não na clínica ali, no setting terapêutico, mas essa ideia de que eu não quero fazer terapia, né? Nem psicanálise, nada disso, porque isso vai mexer na minha infância. E aí eu vou ficar só falando da infância. E, sabe, eu não mudo a infância. Você já ouviu isso? Já ouvi. E realmente não muda, né? Não muda. E a ideia também não é essa, né? O que passou, passou. Mas é importante a gente reconhecer, a gente olhar para como foi e a gente pegar aquilo, né? A gente tem que olhar para a referência da nossa história e a gente poder, até para a gente poder fazer diferente. Né? Não tem como, né? Uma coisa que eu percebo em alguns casos também, aí já dentro de um setting terapêutico, é uma racionalização muito fácil do que aconteceu com você. Então, por exemplo,
É isso. Vamos supor que a gente vai atender o Lucas já adulto, assim, Sim. ou adolescente, mas né, um pouco depois aí desse momento da vida. E aí você pergunta, né, como que é isso, e a pessoa responde justificando, assim, tipo, é isso, foi isso e superado. Superado? Será? Será, bebê, que tá superado? Acho que não. E a dificuldade, né? Acho que isso também é uma coisa importante pra gente se ater. Quanto maior for a minha dificuldade para olhar para aquilo, né? Se eu já quero colocar uma pedra e falar de outra coisa, gente, não coloquem essa pedra, porque aí tem coisa pra gente explorar. Então, é o que a gente falou. Não vai mudar, mas a gente olhar para aquilo que aconteceu com a gente num outro momento da vida, que a gente tenha maturidade, né, para olhar e falar, eu não sou mais este bebê e essa criança, hoje eu vou precisar dar conta de ouvir um não. Sim. Para viver em sociedade, para viver bem, para viver com o outro, para se relacionar, sendo com amigo, em casa com a família ou com um relacionamento amoroso, você vai precisar aprender a ouvir um não. E que, eventualmente, quando a gente se depara, quando a gente percebe, por exemplo, né, vamos que o Lucas tenha esse contato com essa história aqui, que você leu, e de tudo que aconteceu com ele. Qual que vai ser o sentimento do Lucas ao perceber como ele foi criado, a forma que ele foi educado? Né? Eu acho que é uma mistura, né? Assim, é uma mistura de alívio, porque assim, ele fala, tá vendo? Eu sou assim porque os meus pais me estragaram, que é outra coisa também, né, gente? A gente faz o quê? Transfere um pouco a culpa para dividir e ficar mais leve. Mas assim, ele olha para a história, ele vai entender que por que o funcionamento dele é assim, então ele vai encontrar, isso é importante, então vem esse sentimento, acho que de alívio, talvez, é ambivalente, né? Um alívio, mas por outro lado, chama também ele para a responsabilidade do lugar que ele está hoje enquanto adulto. Foi assim, foi, mas e agora? E eu tô pensando já em outro sentimento. Você trouxe o alívio, trouxe a responsabilidade. Eu tô pensando na raiva. A raiva, quando sim. ele se depara com essa história inicialmente, né? Então, assim, a raiva que ele tem, e aí ele culpabiliza os pais, e aí tem esse sentimento de raiva. E tristezas, e que isso tudo são etapas muito importantes. Quando a gente fala de luto, também, gente. Vou anotar aqui mais um tema pra gente falar. Esse tema vai ser interessante. Quando a gente fala de luto, a gente vê as etapas, a gente estuda as etapas do luto, não é, Gi? Então, sempre que eu tenho um insight que eu percebo, né, e que eu vou desconstruir alguma coisa importante ali para mim, né, desconstruir aquela idealização dos meus pais, desconstruir a minha autoimagem, né? Então eu julgava que eu era assim, quando eu vou ver, não é bem assim, meu amor. Então isso também a gente pode pensar num luto, né? Dessa desconstrução, desse processo dolorido que é olhar as coisas como são. E a gente pensando nas etapas do luto, a gente vai pensar ali na negação, inicialmente. Então, não foi isso, eu não era assim. Quando a gente quer continuar com a pedra, gente, é um pouco a negação. Né? Eu não vou dar conta de ver. Então, vamos pular esse assunto, porque aquilo ali vai mexer tanto. Então, continuo negando. Vamos convidar a próxima etapa do luto, que é a raiva. Então a gente vai atravessando essas etapas, uma a uma, com ajuda terapêutica ali, alguém que vai te dar um apoio, conhecimento, né, segurar sua mão nessa travessia. E aí você se sente suportado, né? A pessoa te vê desse jeito feio que você começou a se ver, e ela tá ali com você.
ela não vai te abandonar. Sem julgamento. Sem julgamento. Né? Então, acho que isso é muito importante. E aí tem outra etapa, até a aceitação. Sim. Então, eu preciso passar por essa lama, fazer essa travessia, para que, de fato, eu chegue numa aceitação, tendo vivenciado essas dores, né, gente? Sim, vivenciado. E também para entender que é um recorte da sua história, mas não define não define você completo, quem você é, né? Aí você tocou em outro assunto, que é a idealização e o narcisismo, né? Que a gente também outro dia conversou sobre isso. A gente falou sobre a ferida narcísica, que é isso, quando o Lucas aqui, ele sai desse lugar de querido, preferido, de amado, único, desejado. amado, algumas pessoas... Aí a pergunta é, como o Lucas elabora essa queda desse lugar que ele tinha narcísico, né, para a mãe? E aí ele tem que começar a elaborar isso. E as pessoas fazem isso de forma diferente, porque não são... isso tem a ver com a subjetividade de cada um. Mas isso já é um impacto para a criança. Ela sair desse lugar. E a gente trouxe aqui na rejeição que a criança tinha irmãos, né? Mas no caso aqui, cada um tem que lidar com isso. Sim. Lidar com por perder esse lugar de onipotência que tem na vida dos pais, né? E acho que uma coisa importante também no limite é o quanto que o limite, ele é salvador, né? Assim, Sim. É algo que é fundamental, né? Então, quando a gente ouve um não, né? E aí esse movimento bem infantil, né? Regredido ali, de se frustrar. Que emburra, a gente vai pra onde? Pra infância, né? A gente emburra, fecha a cara, não quer conversar, traz o silêncio. É muito característico de momentos da nossa infância. Como que a gente como a gente vivenciava essas experiências do não, do limite. Hoje eu vendo a Luana, quando eu falo não pra ela que e ela sai resmungando e tal. Então, e eu me vejo também nesses momentos, quando eu recebo não, como eu organizo isso comigo, né? Então, a gente faz isso, a gente vai direto pra infância, a gente emburra, fecha aqui, não quer conversar, silencia e tal. Que aí a gente estava lá falando sobre a rejeição. Sim. Né? E talvez, eu tô aqui pensando, né? Justamente nessa, como tá ligado um limite estabelecido de uma forma clara e afetuosa, sim, né? Como isso também atrapalha nesse processo do não passar a ser rejeição. Porque se eu falo não, né? A Luana ouve o seu não. Você, eventualmente, você vai falar esse não de forma brava, né? Porque quando a gente fala afeto, gente, parece que é uma coisa só assim, não, meu amorzinho, não é, né? Não é. Não vai fazer, acabou. Não vai fazer, né? Isso é, porque é isso, a gente vai ter que sempre dar o limite que o outro precisa, né? Então a gente vai... Eu sempre falo que a gente vai... É igual vidro de carro que a gente vai subindo, né? Então, às vezes o meu não aqui, ó, o outro já entendeu. Isso. Às vezes a gente vai ter que subir aqui um pouquinho e às vezes a gente vai ter um muro, dependendo da pessoa, né? Não no caso do filho, Sim. né? Nunca pode ser um muro, esse não. Se passa a ser um muro, um tratamento de silêncio, eu passo a associar, né? Que um não é rejeição. Né? Isso mesmo. Então, o limite, ele é fundamental para isso. Para a gente estabelecer essa borda segura. E uma vez que eu falo não e continuo te amando, né? Para mim, a situação aí do amor incondicional, quando a gente fala na maternidade, ele só é possível se a gente pensar nessa ótica de... mesmo falando não e tendo raiva, eu amo essa pessoa, né? Esse amor incondicional, não é não ter raiva. Não, o limite faz parte do pacote, né? E a raiva também, tudo que vem você administra, faz parte do amor, do afeto, de tudo que envolve a maternidade, né? A paternidade também, né? Quando você põe o não, enfim. Né? E aí a gente está falando da infância, e a gente vai pensar em fases da infância também, né, Gi? Em que esse não vai ser mais necessário, sempre mas vai ser mais desafiador, né? Porque ali, vamos pensar uns 3 anos. 4.
4, né? Antes dos 5, nossa, né? Dos 4 para os 5, pelo menos as minhas experiências foram assim, a sua também. E os estudos trazem mesmo essa fase do desenvolvimento infantil. Esse não passa a ser mais necessário, mais importante, e o nosso vidro vai ter que se erguer um pouquinho, né? Porque a criança bebê, mais novinha, falava, não, ela já... Tá bom, mamãe. E ela passa depois a ser... quer desafiar mais. E isso é importante, viu, gente? Sim, é muito. Faz parte justamente de um desenvolvimento saudável a criança fazer isso, né? Então, eu sempre falo, adolescente que não quer transgredir, criança que não quer também, né, falar um não e fazer birra, tem alguma coisa. Tem alguma coisa aí. Vamos olhar, né? Sim. Então, tem adolescente que eu atendo, que traz um discurso que eu fico... Bom, como que a gente vai aprofundar isso aqui? Por quê? Porque traz uma fala nitidamente do pai ou da mãe na fala dela. Né? Então, ela está simplesmente reproduzindo uma fala, ou seja, ela não investigou o que ela quer. Ela não sente, permitiu, né? Não foi permitido a ela, né? Sentir diferentemente desse pai e dessa mãe. Que aí a gente depois vai abordar ali no narcisismo, alguma coisa ali, né? Então, os pais que vão educando filhos para serem tal qual eles o ideal, né? Projetando. Isso. E o problema, os pais projetam, muito. Mas quando esse filho passa a introjetar e o pai continua sustentando, né? Os pais sustentam que ele reproduza mesmo essa fala, aí fica mais difícil, né? Fica mais difícil. Bom, gente, esse assunto não se esgota, porque na verdade, acho que foi muito boa essa história que você trouxe, porque como a gente fala de uma infância, a gente vai tendo tudo que vem dali, né? Maternidade, sexualidade, rejeição, frustração. E acho que a gente pode, então, hoje, né? Vamos fechar por hoje, que a gente tem que dar um limite aqui. Temos que dar um limite, exatamente. Temos um tempo. Um limite. Você pode falar aí da sua dica? A dica de filme. Filme. Então, só lembrando, né, gente, que o limite, ele é fundamental nas relações para que a gente tenha relações saudáveis, né? Acho que é isso que a gente vem trazendo aqui desde o começo. O filme que eu indico é Precisamos Falar sobre Kevin. Esse filme é bombástico. Eu acho que eu nem vou indicar mais nenhum, porque esse filme é muito forte. Eu assisti ele 2 vezes, sem querer assistir a segunda, mas foi por uma questão ali da faculdade. É um filme que demanda muito emocionalmente. A gente tira a gente desse lugar de inércia e coloca a gente meio que, olha, a gente faz parte desse... Quem tem filhos, né? Os pais que têm... As pessoas que têm filhos. Então, assim, é um filme impactante, mas é um filme necessário para a gente refletir sobre essas questões. E aí a dica da Gi é ver nessa ótica do limite. Sim. De fato, né? Assim, a falta do limite pode gerar, né? Uma adolescente que aos 13 anos vai, né? Para um processo, um tratamento, até um adulto... Sim. Né? Sim. Que não vai, passou. Então, a vida ela vai sempre trazendo possibilidades pra gente dar limites, estabelecer novos limites. Eu não sei. Vamos praticar? É importantíssimo a gente praticar isso. Eu falei que eu não ia falar, mas é mentira. Vou dar uma sugestão aqui de um filme, uma dica do Dogville. Você assistiu, Gi? Assisti. Acho muito interessante, até pela falta do limite das cenas, né? Sim. Assim, né, não tem essa questão ali do cenário já como uma simbologia da falta de limite entre mim e o outro. Sim, né? É muito, muito bom esse filme também, vale a pena. Bom, gente, a gente desenvolveu super bem. Acho que sim, que vamos colocar limites nas nossas relações e escutar, respeitar o limite do outro. Né? Exatamente. É isso aí. isso. Até a próxima. Até.